Titãs, temporada 1, episódio de número 8, episódio chamado Donna Troy, aí a Wonder Girl, sidekick no caso da Mulher Maravilha, assim como o Robin é sidekick do Batman, a Mulher Maravilha também tem uma sidekick, que no caso é a Wonder Girl, a Donna Troy. Um dos focos desse episódio, não é o foco no geral, mas é um dos focos aí do episódio. Então a partir de agora, essa análise vai ter spoilers, só fica aqui caso você tenha assistido ao episódio ou não tenha problemas com spoilers, tá? E também para você que tem o sangue forte, porque eu vou falar, eu vou reclamar desse episódio. Então se você tem o sangue forte, fique também. Agora se você já tá com os dedos dos comentários prontos, não sei, se você gostou do episódio e tudo, vá pro próximo, né? Espera o próximo, que o próximo talvez seja melhor, esse aqui definitivamente não é. Eu relutei um pouco em fazer a análise com as imagens, porque o episódio, cara, ele é conversa pra lá, conversa pra cá, conversa pra lá, conversa pra cá, não tem muito o que mostrar, mas eu vou usar aqui só pra guiar, pois algumas pessoas estão gostando bastante. Por que eu não gosto desse episódio? Já adiantando aí pra quem está nervoso. É um episódio que ele repete tudo. É o 8º episódio. A temporada tem 11 episódios, né? Terá 11 episódios. E no 8º episódio a gente ainda está lidando com esse lance da raiva do Dick. Eu já entendi que o Dick tem um excesso de raiva. Eu já entendi que ele tem um problema com o Batman. Isso já tá claro. Não precisa fazer flashbacks e não precisa trazer diálogos para mais uma vez bater em cima dessa tecla. Chega. Entendi. Vamos pro próximo. Sabe qual é o problema? É que não mostra o Batman, não mostra o que de fato poderia fazer esses flashbacks mudarem, o que poderia de fato fazer o episódio em si ter um pouco mais de substância, ou como se fala, estofo, né? Tem almofada, tem um estofo na almofada, a gente vê a almofada, mas a almofada mole, sem estofo, porque tá repetindo várias e várias e várias vezes o mesmo ponto. Bom, eu acho que vocês já entenderam que o Dick tem problemas, eu acho que você, com raiva, né, eu acho que vocês já entenderam que ele se separou do Batman. Por que repetir de novo? Mas o episódio começa aí com a querida Donna Troy, ela chega até para aumentar um pouco a mitologia do seriado como um todo, porque coloca, nesse diálogo que eles estão tendo aí, coloca a Mulher Maravilha próxima ao Batman, né? Ou seja, isso é interessante, porque quando ele era pivete, quando Robin era pivete, ou seja, a Liga da Justiça já existia. Essa informação é uma informação interessante, pois é provável que aquela minha teoria de que estejamos num Batman mais próximo do Cavaleiro das Trevas é uma teoria acertada. É uma teoria que ela vai, uma hipótese, melhor dizendo, que ela vai virando aí uma teoria forte, né? Então, vamos lá, passar para a próxima aqui. Nesse momento eles falam sobre o Coringa, então o nível baixa um pouco, né? Eles ficam um pouco chateados, um pouco mais para baixo, porque estão falando aí da vilania do Coringa, que eles não conseguiram salvar algum problema, né? Teve algum problema e eles não conseguiram resolver. Só um momento lá na casa, um momento lá no... Como é o nome lá? Da Safe House. Um momento família. O Gar, né, no caso o Mutano, se sentindo mais uma vez anexo a uma família, coisa que ele já tinha... que ele já vinha sentindo lá com a Doom Patrol. A gente viu há 3, 4 episódios atrás. Então isso está voltando aqui, só que no caso agora com a Angela e a Rachel, né? Os Titãs, em geral. Os pombinhos aí assumem o namoro, né, na frente de todo mundo, só que o interessante aqui é que as visões, convenientemente, as visões da Estelar começam a voltar bastante. Antes estava meio de lado, mas agora as visões voltaram com tudo. Muito provavelmente isso vai guiar os próximos episódios, ou pelo menos o próximo e 2 episódios à frente, pois talvez ela possa vir como uma vilã ou uma vilã de passagem, digamos assim, porque geralmente o que acontece, né, depois da calmaria, é apresentar um novo vilão, e esse episódio não fez, porém colocou ela como uma ameaça, ou seja, provavelmente os próximos 2 episódios, porque não podem abordá-la como uma vilã. E lembrando que é nesse momento que ele diz pra ela que vai sair fora, né, que vai deixar o grupo, coisa que ele faz de fato. Eu acho meio sem noção esse lance de deixar o grupo, sabe que a menina encontrou a mãe, mas ao mesmo tempo ele não volta pra polícia. Ele deixou de ser policial? Ele deixou de ser detetive? Em algum momento isso foi abordado? Eu não lembro. Por favor, comenta aqui embaixo se vocês lembram ou não. Mas existe muita esquizofrenia, né, com Titãs. E esse episódio vai mostrar também que essa esquizofrenia é meio forte, assim. Eles vão esquecendo algumas coisas e vão
né? Os personagens vão surgindo e saindo, e surgindo e saindo, depois volta e vai e tudo mais. Enfim, cor de doido mesmo. Gosto muito da relação da Ravenna com o Dick. É uma relação que está muito firme. Porém, esse lance de estar todo o tempo separando enfraquece essa relação que poderia ir mais adiante. No sentido de transformar, por que não, ele num paizão para ela, numa espécie de líder, mas o líder paizão, que é o que precisa ir pro Titãs, né? Donna Troy entra e a gente vê rapidamente que ela é fotógrafa e tudo mais, só que essa conversa é o único ponto mais relevante aí da turma. Ela fala para ele a diferença que ele talvez não entenda, que é a diferença entre deixar de ser a Wonder Girl como parar de ser a Wonder Girl. É deixar de colocar o manto na frente e fazer com que o manto sirva para ele e não ele sirva para o manto. O que é que eu quero dizer? Ele, o Dick, não precisa servir ao uniforme, mas sim o uniforme servir a ele, né? Isso parece meio óbvio, mas precisou de alguém para falar para ele aqui. Em seguida, lá no trem, tem alguns papos interessantes aqui para aprofundar um pouco numa relação que era a relação que estava menos aprofundada, que é a da Estelar e a do Mutano, né? Era a relação que estava mais vaga. E isso aqui também serve para provavelmente mostrar uma possível fraqueza, mostrar uma possível fraqueza do Mutano aí com bebida. Pode ser bobagem, pode ser só porque ele não bebe muito e o efeito bateu mais forte, né? Mas será que isso não pode ser um ponto fraco aí? Não pode ser a criptonita dele? Sigamos. Nesse momento as visões estão vindo, como eu estava falando. Nesse ponto, o barulho do trem faz ela ter aí a visão da nave. Mais tarde a gente descobre ainda nesse episódio e ela vem para detonar a Ravenna. Uma coisa que eu não entendo é porque nessas visões ela tá sempre com essa cara de assustada. O que é que tá acontecendo? Eu ainda não consigo entender. Será que veio por acaso? Será que ela tá vindo realmente porque ela quer e tudo? É isso que eu ainda tenho minhas dúvidas, porque esse lance dela tá sempre assustada, ainda não entendi. Eu ainda não consegui compreender. Vamos de volta lá na galeria de arte da Wonder Girl, da Donna. Ela parece seguir alguns caras aí do mal, né? Alguns caras aí da máfia, seja lá o que for, porque os quadros dela sempre são relacionados a problemas sociais e com líderes de, não sei, revolução, mas de milícia e tudo mais. Então, ela parece se envolver, utilizar o que ela sabe ali de Wonder Girl para utilizar ao seu favor, que é o que ela estava justamente falando pro Robin, justamente falando pro Dick, né? A gente volta pro trem, e no trem o que eu quero destacar, deixa eu afastar aqui um pouquinho, pronto. No trem o que eu quero destacar é o fato da Ravenna não estar mais com o reflexo dela do mal. Reflexo, enquanto ela está conversando com a Angela, ela não tem mais o reflexo ali do demônio, dela endemoniada. Por quê? Porque muito provavelmente ela esteja já se sentindo bem. Ela já esteja... Muito provavelmente não, ela está se sentindo bem por estar com a mãe ali e tudo mais. Então ela não vê mais o reflexo ali do demônio interno, o demônio que há dentro dela. É esse o momento que a Estelar ataca o cara, e o cara é do FBI faz o trem parar. Voltando na galeria, uma coisa que eu gosto, e talvez uma das coisas que eu mais curto nesse episódio, é mostrando mais da personalidade do Dick, mas não esse lance da raiva e tudo, da personalidade nerd, né? Como ele é nerdão ao ponto de não conseguir se relacionar socialmente. Mostra, principalmente no começo, que a relação dele com a Donna, que inclusive é uma relação bem melhor do que todas as relações dele, dos personagens que apareceram. Então me mostra muito que ele é esse nerdão, que ele não consegue se relacionar, que a Donna entende bem disso, ou seja, eles passaram muito tempo juntos. Só voltando aqui rapidinho para mostrar, tá, vocês percebem essa asa aqui, né? As fotos dela são bem olimpianas. Então provavelmente isso aqui é um pombo, e aí quando o pombo abre as asas, pega aqui o que seria, acho que é Inglaterra aqui, não sei, parece Inglaterra. E aí, né, coloca no fundo ali a cidade em si. Artística não, nada, mulher. E só para mostrar também a relação dela com Themyscira, né, que a gente vai ver mais daqui a pouco. Ela é pró-animais, né, ela escolheu lutar a favor dos animais, e daí ela se põe nessa de utilizar a alcunha, de se utilizar o que ela aprendeu de Wonder Girl para cumprir com os seus objetivos. Só que isso aqui não é tão claro,
eu lhe garanto que isso aqui não vai voltar mais pra série. Tudo isso que tá acontecendo aqui não vai voltar mais pra série. Porque isso só existe para que fosse tirada uma foto dela e que essa foto fosse utilizada aí para ela ver os escritos numa antiga linguagem suméria, mais antiga que a suméria, e aí ela encontrasse que a Estelar veio para matar a Ravenna. Que é isso que acontece, só que não agora. Agora a Estelar tá só matando policiais que não fizeram nada contra ela. Por quê? Porque sim, né? Ela é a pessoa que dá conselhos amorosos de um lado, que consegue ser uma mãezona do outro, mas que no terceiro lado ela mata os policiais no trem. Quando eles chegam lá na casa, ela tem outra visão, isso já em Ohio, ela tem outra visão, enquanto isso, no outro núcleo, né, o Dick Grayson e a menina, a Donna, já estão vindo. É o momento que a Ravenna toca na Estelar para tentar resolver esse problema das visões, que foi mal explorado nesse episódio. Eu poderia ter deixado ela, sei lá, pelo menos com uma dor de cabeça constante ou algo parecido. E aí parece que ativa a segunda personalidade, ou a personalidade dominante da Estelar. E isso é interessante porque, como eu falei, muito provavelmente será o conflito aí dos 2 próximos episódios. Só que eu já vi que o próximo episódio vai ser sobre a Rapina e o Columba. Porque realmente a gente precisa, nessa altura do campeonato, saber sobre a Rapina e o Columba. É esse o momento certo, assim. A gente vai pro 9º episódio, aí vão faltar o 10º e o 11º pra gente desengodar tudo que tá engodado aí durante essa temporada. Porque agora, no próximo, não, vamos dar uma pausa e vamos mostrar a Rapina e o Columba de novo, né? Porque vai ter uma série deles aí, então a gente precisa. Paciência. Esse episódio é água no chope. Essa é a verdade sobre esse episódio. Desculpa se ofendi os amigos fãs aí de Titãs, mas esse, evidentemente, eu não consegui engolir. É isso. Comenta aqui embaixo, me dá... Chega que eu tô triste, né? Comenta aqui embaixo, me dá aí sua opinião sobre esse episódio, se você gostou, se não gostou. Diz o porquê, tá? Não é só dizer que é bom, ah, meu Deus, é sensacional. Mas diz o porquê. Elabora um pouquinho as ideias. E quando for criticar, também elabora um contra-argumento. Quer também explicar por que eles estão explorando tanto as mesmas coisas. Parece que eu andei 1 quilômetro quando eu deveria ter andado 50 quilômetros. Essa é a sensação que eu tenho. Se gostou do vídeo, já sabe, joinha, se não, dislike. Um beijo em todos, até a próxima e tchau.